Ah, não, agora. Boa noite, pessoal. Todos os sofrimentos, sem exceção, todas as fraquezas, todas as negativas. Antes de começar, apenas uma informaçãozinha. Hoje vai ser uma reunião bem light, bem básica, para podermos alinhar as coisas, né? Depois a gente estuda com mais profundidade. Então, todos os sofrimentos, todas as fraquezas, todas as negatividades, as pessoas se sentem insatisfeitas, ansiosas, cheios de quereres, né? E esses quereres apegados nascem da baixa consciência mental. Não existe uma pessoa que viva com essa baixa consciência mental e que não tenha sofrimentos na vida, que não tenha negatividades, porque isso faz parte da consciência mental, principalmente a apegada, egoísta, materialista, possessiva, autoritária, etc, etc. Isso faz parte da natureza. A mente, basicamente, ela pode ser inteligente, ter muitos conhecimentos, mas a sua consciência jamais vai se expandir. A consciência mental é extremamente limitada ao conhecimento material e à vivência temporária no mundo da matéria. Então, a pessoa pode ser inteligente, mas não significa que a pessoa tenha uma consciência elevada. A gente vai ver que a consciência elevada não existe na matéria. A consciência elevada só existe na nossa espiritualidade, na alma, feita à imagem e semelhança de Deus. Só aqui que existe realmente a consciência divina, superior, 100% virtuosa, de puro amor, sincera, ininterrupta, com todas paciência, tolerância, compaixão, etc, etc. E esses sentimentos na consciência divina da nossa alma, que é absolutamente perfeita e 100% semelhante a Deus, essa consciência, sim, ela tem essa qualidade expansiva, né? Ela tem as suas qualidades absolutamente eternas e imutáveis. Porém, tem as qualidades imutáveis: amor puro, pura sabedoria, pura fé, pura paciência, tolerância, compaixão, pura benevolência. Essas qualidades nunca mudam. Porém, a felicidade, a tranquilidade, a paz, tudo isso nunca mudam. Porém, ela vai se expandindo naturalmente, né? Como Deus se expande até hoje e vai se expandir infinitamente. Essa mesma consciência é que nós temos, né? Essa sim, ela é divina, suprema, superior e expansiva. Se todas as qualidades da nossa consciência divina são todas iguais e sempre iguais e nunca mudam, como é que a felicidade pode se expandir? É que a consciência divina de Deus se expande infinitamente, eternamente. Por isso que cada vez mais a felicidade, a tranquilidade, a paz, a harmonia também igualmente se expandem, embora todas as qualidades divinas sejam sempre as mesmas. Tá certo? Então, essa consciência elevada, divina da nossa alma, é que nós temos que alcançar. E quando nós alcançamos essa consciência elevada, a vida realmente transforma da mente material para a consciência espiritual. Essa mudança da consciência mental e material, apegada, egoísta, negativa, fraca, instável e sofredora, ela vai se transformar nessa consciência suprema. Isso tudo ocorre com o desapego. Simplesmente isso.
nós temos que nos desapegarmos desses quereres apegados mentais. Por que esses quereres apegados mentais são nocivos para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa tranquilidade verdadeira? Todos esses apegos, todos esses quereres apegados mentais são nocivos, porque ele vincula a sua mente à matéria inferior. Os quereres é que vinculam a sua mente à matéria inferior. E o pior, quando a sua mente apegada, ela se vincula à matéria inferior, ela sempre vai usar sentimentos negativos, altamente venenosos, que são o sentimento egoísta, materialista, ganancioso, autoritário, possessivo, orgulhoso, arrogante, convencido e daí para frente. Então, para a gente se desapegar, para nós nos livrarmos dessa mente que nos vinculam ao mundo material inferior com sentimentos inferiores, basta a gente praticar, eliminar esses desejos, esses quereres egoístas, gananciosos. Basta fazer isso. A mente, com certeza, a única coisa que vincula a mente à matéria são os quereres. Quando você desapega, eliminando esses quereres, a mente se desvincula da matéria inferior. Ela se desvincula dos sentimentos inferiores. Pronto. Você se livrou de todas as qualidades negativas que trazem sofrimentos, orgulho, arrogância e tristeza, e etc. Então, note que a mente apegada só quer impor as suas vontades, os seus quereres de forma absolutamente ditatorial. E quer sempre evitar ou se livrar do que é inevitável. E o que é inevitável? Sofrimento. Tá certo? Quem tem apego, ele vai correr atrás dos seus quereres e vai tentar evitar o inevitável, que são os sofrimentos, as negatividades, as tristezas, as insatisfações, etc. A impaciência, a intolerância, sempre. É impossível, simplesmente impossível, uma pessoa apegada se livrar das suas qualidades negativas, tá certo? Então, entenda que a mente jamais vai conseguir evitar sofrimentos. Entenda que a mente jamais vai conseguir evitar ansiedades, tristeza, raiva, nervosismos, estresses, etc. A mente jamais vai conseguir evitar aquilo que ela não quer. A mente não quer sofrimento, mas ela não vai conseguir evitar, tá certo? A mente não deseja fracasso, ela não deseja mágoas, ela não deseja inveja, mas será impossível de evitar, tá certo? Isso por quê? Porque a lei da causalidade, porque a lei da causa e efeito impõe na mente apegada, egoísta, os sofrimentos inevitáveis. Isso é lei da natureza, isso é lei de Deus. Por quê? Porque a imposição, essas imposições dos sofrimentos mentais, é proposital, é imposta por Deus para exatamente você se livrar da causa que traz sofrimento, que são os apegos egoístas, gananciosos, materialistas, mesquinhos, etc. E esse é um mecanismo muito simples da vida. A vida funciona assim: causa negativa, efeitos negativos. Então é impossível você evitar, mesmo que você tente a vida toda evitar sofrimentos, você sempre vai sofrer. Por quê? Porque isso faz parte da natureza mental apegada. Enquanto você não se desapegar, não consegue se livrar do sofrimento. Simples assim. Por isso que todos os sábios, sem exceção, eles dizem a mesma coisa.
Desapegue-se, desapegue-se, desapegue-se. Evite os quereres, os desejos materialistas, egoístas, voltados ao mundo material. Se você criar quereres egoístas, automaticamente você cria o oposto, que são os não quereres, tá certo? E se os não quereres são egoístas, a causa é egoísta, é negativa. Os efeitos também serão negativos. Pronto, já aconteceu aquilo que você não queria. Esse é o círculo vicioso da mente apegada. E ninguém vai conseguir se livrar dos sofrimentos, das ilusões, das decepções, das frustrações da vida, enquanto é apegado. Por isso que tem que se desapegar. Elimine o querer, não vai ter nada que contrarie a sua vida. Tá certo? E aí a paz começa a reinar na sua mente. O silêncio começa a reinar na sua mente. E é aí nesse ambiente limpo, livre do egoísmo, que a sua alma divina passa a se manifestar naturalmente e automaticamente. Então, você quer, cria o seu querer apegado, cria o não quero. E o resultado negativo sempre vai te acompanhar de forma estressada, medrosa, triste, raivosa, insatisfeita, etc, etc. E essa dinâmica é da baixa consciência mental, apegada, temporal, material. E por isso, Deus jamais te fará te tornar uma pessoa absolutamente feliz. Enquanto você tem apego, enquanto você está sendo uma pessoa meramente mental, material, tá certo? Jamais Deus te fará um ser verdadeiramente feliz, tranquilo, equilibrado, virtuoso, paciente, de amor puro, e de harmonia e prosperidade merecida. Jamais isso vai acontecer na vida de uma pessoa apegada. Jamais Deus permitirá que o eu mental seja sábio. Jamais Deus permitirá que o eu mental seja virtuoso, feliz, tranquilo e harmônico. Jamais. Mesmo porque Deus sabe que você não é essa mente material, essa mente temporal. E nessa mente material, temporal, não existe virtude, não existe amor verdadeiro, puro. Não existe paciência, tolerância, benevolência, compaixão. Embora os apegados eles acreditem que tem amor, tem paciência, tem tolerância, tem compaixão, etc, etc. Quando, na verdade, não tem. O que tem é apego. Isso sim, apego. Um amor disfarçado, um amor venenoso, autoritário, que logo se interrompe por qualquer motivo, por qualquer atitude, por qualquer fato, acontecimento. Esse amor apegado, que na verdade não é amor, por não ser amor, ele logo se interrompe. E muitas vezes se tornam até em ódio, não é isso? E ainda dizem por aí que o amor, sei lá, entre as pessoas sofre de amor. Isso não existe, tá certo? A pessoa sofre de apego, do querer e não querer, mas o amor verdadeiro, puro, divino, não pode trazer sofrimento para ninguém, muito pelo contrário. Apenas a mais pura felicidade, tranquilidade, paz e harmonia. E depois, Deus sabe que todas as suas qualidades divinas, sábias, felizes e eternas estão na sua alma, no eu, alma superior, de pura consciência divina,
eterna e imutável, feito à semelhança dele. Por isso, é você que deve tomar a própria iniciativa, você que deve tomar a própria decisão voluntariamente de se desapegar dessa mente inferior. Olha, se vocês separarem, eu nunca falei você se desapegar da matéria. Você tem que se desapegar da mente apegada, tá certo? O que causa o apego não é a matéria, é o querer que causa a matéria, o apego, tá certo? É o querer as coisas do mundo inferior. Então, precisa sim se desapegar. Ora, para poder assumir naturalmente e automaticamente a sua natureza superior divina, tem que se desapegar se quer assumir aquilo que você é eternamente, aquilo que é semelhante a Deus, a sua alma. Então, a única condição de você assumir a sua natureza eternamente feliz e sábia é você se desapegando. Simples assim. Uma única coisa te livra de toda ignorância, de todas as frustrações e te leva para o mundo real, verdadeiro e divino, onde reina a verdadeira e plena alegria, felicidade e a merecida prosperidade. Tá certo? Ninguém precisa ser materialista, correr atrás da matéria, ninguém tem que ser ganancioso, individualista para se conseguir matéria. Tá certo? Todos nós temos direito a isso tudo. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza, faz parte de Deus ser materialmente próspero. Tá certo? Por isso que está escrito lá na Bíblia: primeiro conquiste o reino do amor puro, livre do desapego, e tudo lhe será crescido naturalmente e automaticamente. Não é isso? Então, é isso que a gente tem que praticar. Basta o seu desapego mental e todo o resto lhe será acrescido naturalmente, abundantemente e divinamente. Tá certo? Isso ocorre por causa dessa mesma lei da causalidade. Essa mesma lei da causalidade que traz sofrimentos e frustrações para a vida das pessoas, essa mesma lei é que vai trazer agora a felicidade total, plena. Por quê? Porque quando você se livra dos sentimentos mentais apegados e egoístas, a sua alma divina, ela assume o comando da sua vida. Você se livrou, você se desapegou da sua mente. Quando você se desapega da sua mente, o que resta? A sua alma divina. Ela que vai começar a aflorar, ela que vai começar a se manifestar. Você vai literalmente ouvir a voz e o comando de Deus. E é isso que vai acontecer. E aí, o que acontece é a sua pureza, a pureza nobre e virtuosa da sua alma, semelhante a Deus, ele sempre vai criar causas divinas que trarão consequências igualmente divinas, de forma natural e automática. Essa é a lei da causa e efeito. Essa é a verdadeira autorrealização como ser semelhante ao Criador. Você vai assumir a sua consciência suprema, você assumirá a sua real identidade eterna, imutável, com todas as suas qualidades recebidas de Deus. Além do que, a alma livre, eternamente expansiva e eternamente feliz. Quanto mais ela se expande, mais a sua felicidade se expande, mais a sua sabedoria, mais a sua tranquilidade. Por isso que é um ciclo infinito de sentimentos e consequências divinas para a vida. Mas, para se livrar desses quereres materialistas, egoístas, gananciosos, possessivos, etc., etc.,
não é tarefa tão fácil como parece, né? A tarefa é simples, basta eliminar os seus quereres. Mas, para eliminar os seus quereres, a pessoa vai precisar muita perseverança. A pessoa vai precisar muita coragem. Uma fé absolutamente inabalável no amor de Deus. Tem que ter uma sinceridade absolutamente pura e também inabalável. E acreditar piamente que você não é essa mente apegada, ilusória, sonhadora, esperançosa, mas 100% traidora da sua alma, semelhante ao Criador. Acredite ou não, a sua mente apegada, ela é absolutamente traidora da sua alma. Ela que esconde, ela que engana, ela que oculta a sua alma de você. Por isso que a pessoa se torna absolutamente ilusória, sonhadora, esperançosa, mas isso jamais vai acontecer. Nada de bom acontece para uma mente apegada. Mesmo porque causa negativa só pode trazer resultados negativos. Mas as pessoas apegadas insistem nos quereres egoístas, materialistas, e não querem receber as consequências negativas. Isso é impossível, tá certo? Então, foque-se no desapego. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, com seus filhos, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento, foque-se no desapego. Fique focado nas suas virtudes, na paciência, no amor puro, na sua fé inabalável. Deixe as vontades divinas de Deus fluir em sua vida. Deixe as vontades divinas de Deus fluírem na sua família, em seu trabalho, nos seus relacionamentos. Não queira impor nenhum querer egoísta, individualista, apegado. Não queira impor as suas vontades nem na sua vida e nem na vida dos outros. Não existe erro maior, não existe veneno maior do que você impor as suas vontades egoístas na sua própria vida ou impor na vida dos outros. Tá certo? Você vai estar impondo veneno na sua própria vida e vai estar impondo veneno nos seus relacionamentos, nos seus filhos, na sua família, no seu trabalho e tudo mais. Então, pare de querer impor as vontades egoístas, autoritárias, possessivas, intransigentes, impositivas, mandatárias, etc, etc. Faça tudo que deve ser feito. Vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar da família, vai fazer as compras, faça tudo o que você deve fazer, mas sempre focado em Deus. Nunca, jamais focado nos seus quereres, tá certo? Jamais faça isso. Então, até para, sei lá, você vai no supermercado, meu filho gosta, sei lá, de frango assado, nem sei, né? Aí você vai lá e compra o filé de frango lá, sei lá, o frango assado lá, para agradar o seu filho. Não, não faça isso. Não faça isso. Não queira agradar nada e ninguém. Muito menos a você e muito menos aos outros. Você tem que agradar a Deus e não o inferior, tá certo? Quando você quer agradar o inferior, é o seu querer apegado. Mas quando você quer agradar a Deus, você agrada a todo mundo. Tá certo? E depois, quando você agrada a Deus, você tem que ter amor puro, sincero,
Senão, Deus não aceita o seu agrado. Entendeu? Então, você tem que ser a pessoa mais pura, com mais sentimento de amor mais puro, com todas as virtudes mais puras para você agradar a Deus. Senão, Deus não aceita nada que seja egoísta, apegado, orgulhoso, arrogante, convencido. Então, agrade a Deus. Quando agradamos a Deus, agradamos o filho, a família e tudo mais. Tá certo? Agora, quando você faz por apego, por egoísmo, por orgulho, só para agradar os inferiores eu digo, são pessoas materiais, que pertencem ao mundo material, pertencem ao mundo criado. Quando você quer agradar o mundo criado, com certeza você está desagradando o Criador. Não tem como você agradar o inferior e, ao mesmo tempo, você agradar o superior. Tá certo? Então, faça tudo que você tem que fazer, porém, focado em Deus, sempre, com todas as suas virtudes mais puras. Não veja nada como caótico, ou ruim, ou problemático na sua vida. Todo mundo, todo apegado, tem esse péssimo hábito, tem esse péssimo costume de ver coisas ruins, problemáticas e caóticas na vida. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não sei o quê, e só fica lá nas suas negatividades, nas suas fraquezas, e nos seus sofrimentos, nas suas ansiedades, etc, etc. Não veja nada como caótico, ruim ou problemático na vida. Apenas faça o que deve ser feito e fique realmente feliz e contente. Sabe por que deve ser assim? Sabe por quê? Mas a família está se destruindo, o trabalho está se destruindo. Não tem problema nenhum. Se você se desespera, se fica negativo, fica desesperado, sei lá, fica ansioso, medroso, estressado, causa negativa só pode piorar, né? Então, não veja nada como caótico, ruim. Apenas faça o que deve ser feito e fique realmente feliz e contente. E sabe por que deve ser assim? Você deve ficar sinceramente feliz por ter conseguido fazer o que deveria ser feito sem os seus quereres apegados. Tá certo? Quando você faz, sinceramente, tudo que você tem que fazer sem os quereres apegados, tá certo? O resto é só esperar as vontades de Deus e, no tempo de Deus, você vai ser literalmente agraciado e beneficiado. Tá certo? E o principal, você deve ser feliz por poder praticar desapego e virtude. E jamais você deveria ser feliz pelos resultados no mundo material inferior. Só que todo apegado ele fica feliz, fica feliz, entre aspas, quando acontece algo a favor das suas vontades. Tá, mas quem está se alegrando nesse caso não é você, é o seu orgulho, é a sua ganância, é o seu o apego que está se achando feliz, tá certo? Mas, como somos seres espirituais superiores e virtuosos, a única coisa que nos torna em pessoas felizes, literalmente e realmente felizes, são as nossas práticas espirituais. Quando eu uso do meu desapego, da minha fé inabalável, quando eu uso do meu amor puro, sincero, eterno e ininterrupto, é o que me torna mais feliz. Se somos seres espirituais, coisas materiais jamais vai te tornar uma pessoa feliz. Tá? Mas se você é feliz porque aconteceu isso e aquilo, você não está se identificando como um ser espiritual, e sim como um ser mental, apegado, egoísta, materialista, orgulhoso, ganancioso, etc, etc.
E é isso que está se alegrando, entre aspas, tá certo? Então, a prática virtuosa pertence ao mundo espiritual divino e supremo, isto é, faz parte natural da sua natureza espiritual. Tá, e é isso que você, quando você pratica de verdade, com toda sinceridade, é isso que vai te trazer alegria verdadeira e vai alegrar Deus, com certeza, porque você está praticando aquilo que Ele já te deu, tá certo? Desapego, amor puro, paciência, tolerância, compaixão, etc, etc. Então, quando você se desapega, essas constantes práticas sinceras, elas serão a sua única realidade, a sua única fonte da plena paz, da plena tranquilidade, harmonia e felicidade. Quanto mais você pratica virtudes desapegadas, mais você se torna consciente da sua natureza espiritual e das qualidades divinas recebidas de Deus. Portanto, veja que os apegados buscam e ficam felizes, entre aspas, ou tristes pelos resultados. Todos os apegados. Quando eles buscam no mundo material, ou eles ficam felizes pelo resultado, ou pelo resultado eles ficam tristes. Não é isso? É sempre assim. Enquanto o desapegado, quanto mais pratica, quanto mais ele se desapega, mais se expande e se torna plenamente divino e feliz. Por si só, não depende de fato externo, não depende de nada e de ninguém. Quanto mais ele expande o seu amor, a sua fé, a sua benevolência, a sua compaixão, mais ele se plenamente, divinamente e feliz ele se torna. Tá certo? Então, isso significa que para os desapegados e que já assumiram essa sua realidade espiritual feita à imagem e semelhança de Deus, não existe dualidades na vida. Não existe nenhum oposto de alegre, triste, feliz, infeliz, paciente, impaciente. Não existem essas dualidades, porque Deus não tem dualidade, assim como a sua alma não tem dualidade. Deus só tem sentimentos eternos e absolutos e imutáveis e divinos. E é isso que você tem também na sua alma. Por isso que não existe nada que não seja verdadeiro, real e absoluto na sua alma. Por isso que a sua felicidade, a sua tranquilidade são reais, verdadeiras, absolutas, imutáveis e eternas. E é exatamente essa consciência divina que devemos assumir, eliminando o quê? Essa consciência inferior, mental, material, passageira, enquanto apegada egoísta, gananciosa, mesquinha, altamente venenosa. Pessoal, por hoje eu vou parando por aqui.